Bem, estamos aqui ao lado do Matheus Medeiros, que é o nosso consultor, que fala tudo para a gente a respeito das criptos, do movimento financeiro do mundo, do que está acontecendo com o dólar, com o euro, do que está acontecendo com o ouro, que também é uma outra forma de proteção. Matheus, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, mas eu deixei no ar uma questão e eu quero colocá-la aqui. O Trump parece que chora por uma briga, por um conflito. Quando ele briga, é um movimento econômico a favor do país dele, dos Estados Unidos, ou é ideologia? Nossa, maravilhosa pergunta. Maravilhosa pergunta. Muito obrigado, Olivério, pela pergunta e por estar aqui também. Mas eu gosto de fazer sempre um aparato histórico, né? Então vamos olhar um pouquinho para a história do que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ali, principalmente pós-Segunda Guerra, no início da Guerra Fria, ele adotou uma postura mundial muito importante, né? Então, como uma superpotência, ali a gente tinha ainda o mundo bipolar, com a União Soviética e Estados Unidos, aquela questão do capitalismo, comunismo, piriri, pororó. Mas, além disso, é uma questão de adoção de postura de institucionalização do mundo internacional. Quando a gente fala do cenário internacional, dos atores globais, a gente sempre tem uma questão de ordem internacional. Qual que é a ordem internacional regente naquele momento? Ali no pós-Segunda Guerra, a gente tem um mundo bipolar, mas principalmente adotado dos Estados Unidos, fomentando organizações internacionais como o ONU, como a OIT, como... Putz, aí tem um monte, né? Enfim, a OMC, tem um monte de instituição internacional que vai começando a reger algumas regras do campo geopolítico internacional. E aí o que acontece? Que a ideia natural era não deixar ter conflitos. Isso. Para isso que essas organizações Exatamente. nascem, OTAN... e ONU e tal, mas depois o que a gente vê é que, infelizmente, elas não têm a força que elas precisariam ter para brecar as guerras, isso, inclusive, os conflitos. Isso é, inclusive, um debate bem legal de relações internacionais, que é as instituições multipolares, que é exatamente a ONU, a OMC, enfim, a própria OTAN. O fato delas não terem poder de sanção, de fato, elas acabam ficando só como um papelzinho bonito. Ah, tá bom, temos aqui um lugarzinho para conversar, mas temos elas... um balizador. Mas não tem um poder de fato para acontecer. Por uma questão muito simples, que é ninguém vai deixar de interferir na sua soberania. Mas enfim, esse é um outro debate que é bem legal, inclusive. Então, desde aquela época, primeiro, todo país ele tem dois grandes palcos. Eu tenho um palco internacional, de como eu me projeto internacionalmente, e o meu palco doméstico. É sempre importante falar isso. E aí o que acontece? Desde sempre, os Estados Unidos ele tem essa dicotomia muito grande. Do seguinte, utilizar o cenário internacional para fomentar meu cenário interno. Então o que eu faço? Eu utilizo o cenário internacional, eu utilizo minhas pautas internacionais, minha projeção de poder internacional para trazer ou cenários econômicos ou me favorecer politicamente no meu cenário interno. Porque no final do dia, só estão pensando em se reeleger. Então é sempre importante falar isso. Então, quando você fala não só do Trump, mas você pode ver Barack Obama, você pode ver, principalmente no Bush, no governo do Bush pai, Bush era filho. Outro também que chorava por uma guerra, né? Pois mas todos os presidentes dos Estados Unidos, mas aí você pode ver, por exemplo, a época da Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Então, todos esses presidentes, eles sempre tiveram essa projeção muito forte internacional. Significando o seguinte, eu crio um inimigo externo, ou se não, literalmente, crio um inimigo externo, para eu começar a fomentar meu cenário político de que eu sou o grande salvador, portanto, se eu me reeleger, eu ficar aqui no poder, trarei mais benefícios para o país. Por exemplo de hoje, em Israel, Benjamin Netanyahu faz exatamente isso. Ele é alguém que tem uma pressão política muito grande por corrupção, ele pode perder o cargo. Não, inclusive foi indiciado judicialmente lá, ele era realmente para ter sido preso, só que ele inventou uma guerra. Aí, quando a guerra do Hamas parece extremamente controlada, tudo bem que o Hamas deu início na hora que invadiu lá uma festa e fez o que fez, sequestrando pessoas, matando pessoas impiedosamente, o que todos nós temos que lamentar e, acima de tudo, esperar por punição. Mas aí ele foi lá e dizimou todo um povo, né? Porque simplesmente a faixa de Gaza virou uma zona de conflito humanitário completo. Né? Alguém que tem a força que Israel tem do ponto de vista de armamentos, né? Israel talvez seja um dos países ao lado dos Estados Unidos com um poder bélico estupendo, né? Fora de todo o conceito necessário, né? Principalmente ali pela zona de conflito que tem. Depois ele ainda arruma a guerra com o Irã, né? O problema com o Irã, mas nesse caso específico
Ele está dizimando um povo, eles querem, segundo, fazer um resort, uma coisa assim naquela faixa, que é um lugar bonito do mundo, diga-se de passagem, mas que hoje tem tantos problemas e evidentemente que a gente sabe que aquilo ali, se vai fazer um resort, vai ter mais alguém ganhando dinheiro. Então é tudo pelo dinheiro. No final do dia. E aí, o que fez o Benjamin Netanyahu? Ele criou um primeiro momento, repito, ele foi até cutucado, né? Quando o Hamas invade uma festa, como eu já disse, e cria o problema que criou, sequestrando pessoas, e aí não só pessoas de Israel, sequestrando americanos, teve brasileiros que foram sequestrados, assassinados, enfim. A gente teve... Porque naquela festa tinha gente de toda, era uma festa de jovens, né? O Alok ia tocar nessa festa, né? Lembra? Então, ele deveria estar tocando. Aconteceu algum problema que ele não pôde estar tocando naquele momento, mas ele estaria naquele momento tocando, no momento que existiria o conflito. Ou seja, ele não estava ali, mas se ele estivesse, por pura coincidência, teria acontecido este grande problema. E aí ele surge com um aspecto que une o país, deixa de cobrá-lo, e o caso dele hoje, tipo assim, fica sob júdice. Fica em segunda instância. É isso que acontece quando há uma impopularidade do Trump nos Estados Unidos, é isso que aconteceu em outros governos. Assim, enfim, dá para fazer um aparato histórico muito grande. Você tem o Trump, principalmente com o MAGA, né, o Make America Great Again, com relação à China. Nossa, a China roubou todos os empregos. Na época do Bush, você tinha, a guerra do Iraque, do Afeganistão, a famosa guerra ao terror. Enfim, até o próprio Barack Obama, poxa, ele fez também guerras pra caramba, que ninguém fala muito disso, mas ele, nossa senhora, ali a Hillary, que ela é secretária de Estado, minha nossa senhora, sentou bala em muita gente ali, entendeu? Não só nos Estados Unidos também, eu gosto de trazer isso pra nossa realidade. É história. Porque é a nossa realidade. Então aqui você vê no Brasil a mesma coisa, no primeiro Lula, ali quando você tem as gigantes nacionais, então, nossa senhora, a gente tem que pegar e começar a se projetar internacionalmente. Aí depois, enfim, vai pulando bastante coisa. Você teve até a questão do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, o que ele fez? Olha, então vou me aproximar dos países que a gente se identifica mais politicamente ou religiosamente, ou qualquer coisa desse tipo. Então, o meu ponto é que é o seguinte, sempre os países eles têm dois grandes palcos, o internacional e o doméstico. Geralmente uma coisa vai se justificar a outra. No doméstico a gente pode colocar aqui, né? Os banqueiros sempre foram vistos politicamente, por causa do povo, como inimigos da nação, pelo tanto que eles ganham, pelo tanto que eles exploram o brasileiro, né? E, evidentemente, os empreiteiros também. Aí depois, num determinado momento, eles foram pegos com a mão na botija, roubando o país. Tanto determinados banqueiros, aí estamos falando em tudo aquilo que aconteceu. Sim. É que até hoje eu tenho dificuldade para dizer, aconteceu ou não aconteceu? Porque, não, o cara está livre. O cara está livre não significa que ele não tenha cometido crime, não tenha existido roubo. Só tem impunidade Isso, mesmo. O problema é a impunidade. Né? A gente tem certeza de uma coisa, da impunidade diante dos crimes que foram cometidos ali, com muitos banqueiros, com muitas empreiteiras e, evidentemente, com muitos políticos. Né? Só que, naquele momento... É que aí tem essa coisa da mídia, né? Num determinado momento era importante apontar o dedo para eles e num outro momento era importante ser amiguinho deles. Tirá-los dessa condição para voltar a ser amiguinhos. E aí estamos falando da mídia, estamos falando de uma série de questões do próprio movimento político, seja nos tribunais, seja no Congresso Nacional, no Senado. E isso tudo faz parte do que eu chamo de cenário doméstico. A mídia, a população, os partidos políticos, os partidos de poder, as pessoas que estão em volta do poder, elas que estão ali dentro do círculo de tomada de decisão. São as guerras internas. Exato, são cenários domésticos. Então, quando você pergunta, mas o Trump gosta sempre de guerra? Bom, eu acho que é legal a gente começar a colocar da seguinte forma. Como que os países eles se projetam internacionalmente? Porque eles têm que justificar alguma coisa doméstica. Então, no final do dia, tá todo mundo pensando em reeleição. Entende? Então, assim, poxa, como é que o Macron, lá na França, ele faz dessa forma? Ué, a França adota como uma postura, eu sou amiguinho da natureza, sou isso, sou aquilo. Então, o presidente, ele vai para fora do país, levantando essa bandeira para justificar seu cenário doméstico, porque ele acredita que é uma pauta importante para se reeleger. E isso acontece em todos os países. Todos os países. E aí o que é mais legal... Com ou sem ditadura é a mesma manobra. É a mesma coisa. Aí o que eu acho legal de a gente começar a discutir é o seguinte... Isso são o que eu chamo de narrativas, e as narrativas nem sempre elas se concretizam.
E aí que é o jogo mais legal. Porque é o seguinte, não é porque o Trump fala que vai entrar numa guerra, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que ele de fato faz. E aí que tá o jogo, enfim, do tipo, nossa senhora, das fake news e tudo mais. E aí começa o jogo ficar mais no final mais do diferente. dia, como você gosta de dizer, eu repito, tudo isso significa uma ciranda financeira. mas é exatamente isso. Então nós estamos encerrando o programa de hoje e da semana que vem a gente vai voltar falando sobre as sanções internacionais, se elas impulsionam ou freiam o uso de criptomoedas. Matheus Medeiros, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito é obrigado. sempre um prazer enorme tê-lo aqui e as suas informações contribuem e nos ajudam bastante a mostrar o cenário econômico do ponto de vista, muitas vezes, geopolítico. Maravilhoso. Olivério, muito obrigado pessoal da Rádio 09. É sempre um prazer incrível estar aqui falando um pouquinho do que acontece na nossa realidade e que afeta bastante o nosso dia a dia. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem.